Eu sempre tenho que dizer que essa é a melhor parte. Nós comemos o bolo, agora vem a cereja, que é a palavra do Senhor. A gente pode perder tudo, pode perder louvor, só não pode perder a palavra. Porque a palavra que nos sustenta, nos alimenta e nos purifica. Estenda as tuas mãos para cá. Recebe pela vida da pastora. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui diante do teu altar, Senhor, coloca a tua serva nas tuas mãos, Senhor. Também eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai. Mas aqui, meu Pai, eu entrego a responsabilidade na mão da tua serva, Senhor. Pai, que o Senhor venha usar ela de uma maneira extraordinária, Pai. Tirando, meu Pai, os embaraços do empecilho, Pai. Fala conosco que estamos com os ouvidos sensíveis para ouvir, meu Pai, a tua voz. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. Só da igreja na paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Sei que seu coração está reverente. Nós estamos aqui buscando já a graça do Espírito Santo de Deus. O pastor só falou, a única coisa que ele comunicou, o presbítero Claudinei que vai dirigir o culto. Falei amém, né? E aí depois eu não sei se ele falou com o pastor Enéas, amém? Mas eis-nos aqui. Glória a Deus. Ele está no sol nascente hoje, né? Está lá operando. E é isso, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26. Hoje a mensagem tem duas palavras, tá bom? Aleluia. Duas palavras, uma em Romanos, outra em João. Algo que o Senhor ministrou ao meu coração por esses dias em casa. Aleluia. Romanos 8, a partir do 26. Glória a Deus, nós vamos ler até o 28. Todos acharam? Que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas, tá bom? Não é nas nossas, é as nossas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Até aqui. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando da intercessão do Espírito. E quando nós vemos Espírito com E maiúsculo, se trata do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, o substituto que está à altura, de Jesus aqui na terra para nos ajudar, para interceder por nós. E nós vemos que ele está falando aqui. Ele começa, o verso dizendo que da mesma maneira. No verso 12 ele fala: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, mas sim, irmãos, para vivermos segundo o Espírito, Então nós não somos devedores da carne, mas sim fomos chamados a viver pelo Espírito. E aí no 26 ele fala: da mesma maneira também esse Espírito, pelo qual nós vivemos, intercede por nós. Ele nos ajuda, ele nos assiste as nossas fraquezas, ou seja, ele assiste as nossas fraquezas, ele ajuda as nossas fraquezas. É diferente de falar nas nossas fraquezas, não é? Mas sim as nossas fraquezas. Então, olhando para esse texto, a gente entende que o Espírito Santo ele não nos ajuda somente quando nós precisamos, somente quando nós estamos em perigo, ou quando nós estamos fraquejando, ou quando nós estamos a ponto de tropeçar.
pecadores nas mãos de um Deus irado, ele vai pregar justamente essa passagem em Deuteronômio que fala no resvalar dos vossos pés. Então o Espírito Santo de Deus, ele não está conosco somente neste momento de tropeço, de queda, mas ele está conosco em todos os momentos. E quando nós estamos fraquejando, ele vem e ajuda quem? Nós? Não é nós, é as nossas fraquezas. Que tipo de fraqueza? Não sabemos orar como convém, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso bel prazer, não é assim? Então ele ajuda as nossas fraquezas como? Intercedendo por nós de que maneira? Com gemidos inexprimíveis. É assim, porque ele sabe que nós somos fracos, não sabemos orar, não sabemos pedir como convém. Mas então quando ele começa a interceder por nós, olha que revelação tremenda, irmãos. Só um Paulão mesmo, né, irmãos? Para ter uma revelação dessa. Quando ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ao mesmo tempo ele examina os corações. Ele sabe, irmãos, aquele que examina os corações, quem é que examina os corações? Deus. O Espírito assiste às nossas fraquezas em todo o tempo, no momento que nós precisamos e também no momento que nós não estamos tão urgentes assim, porque Jesus falou: eu irei e deixarei convosco o Espírito, o Consolador, que ele vai te trazer à memória tudo que lhe foi ensinado, e eu estarei por intermédio dele com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora contou o testemunho aqui da filha, do processo. Mas por que o processo? Porque Deus precisava atrair ele de volta à sua presença. Então o Espírito estava assistindo, estava ajudando as fraquezas dele. Assim também é conosco. Não sabemos o que havemos de pedir, mas ele está intercedendo. Então aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, irmãos. Coisa boa é ficar dependente do Espírito, porque a nossa intenção, muitas vezes, irmãos, está motivada, a maioria das vezes, com o nosso ego, está motivada ao nosso ego, está motivada a nossa conveniência, mas a intenção do Espírito não. A intenção do Espírito é fazer com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. É maravilhoso, irmãos, você entregar na mão do Espírito aquilo que você precisa. Porque ele fala aqui, olha, aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, para que se cumpra a vontade de Deus, irmãos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa é carnal, irmãos. A nossa vontade, muitas vezes, irmãos, não vai gerar o fruto que o Espírito deseja que seja gerado. Porque se realmente Deus deixar a gente fazer a nossa vontade, nem aqui nós estaríamos nesse frio. Estaríamos debaixo da coberta assistindo Netflix. É ou não é? Tomando um chazinho quente, né, irmão? Pode ter vontade. Porque depois do almoço a gente dá aquela deitada, né? Como é? Domingo, aquela relaxada. E depois para levantar para vir para o culto, hein, irmãos? Meu Deus do céu. Se não é o Espírito a nos ajudar as nossas fraquezas, nem aqui nós estaríamos. Não é? Então o Espírito te põe de pé. Aleluia. O Espírito te põe de pé. Aleluia. E se porventura acontecer algo ruim, algo como aconteceu aqui no testemunho do irmão, que venha te desestruturar fisicamente, emocionalmente, que venha pôr à prova a sua fé, aí vai trazer o consolo. E o consolo é: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Todas as coisas contribuem
para o bem. Essa promessa, irmãos, não é para todas as pessoas. Entenda isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são todas as pessoas que amam a Deus? Não. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: você ama a Deus? De fato e em verdade? Sabe por quê, irmãos? Esses dias nós saímos daqui na sexta-feira e o pastor Paulo falou assim para que nós vamos orar lá no Sol Nascente. Aí na hora eu falei assim: mas é longe e tal, não sei o que, daqui pro Sol Nascente. Ele falou: é porque Deus mandou ele lá orar lá. Eu falei: amém, né? Vem aqui, Senhor. Eu tenho que lembrar que existe um cabeça sobre mim, né? Que eu não posso ficar questionando tudo. Aí deixamos as meninas em casa, tudo aquela correria, ele foi tirando o carro, vamos lá para não vir tarde e tal. E aí a Esther toma leite com Todd, né? Que ela chama de TT. É um negócio que fala, né? E ela não faz o TT. Então ela olha para mim e ela fala assim: começa com T e termina com T. Ela fala assim. Aí ela fica vermelha, né? E aí ela falou assim: meu TT, né? Aí eu falei: tá bem. Aí eu corri e falei: peraí que eu vou no banheiro, porque a viagem é longa, o Sol Nascente, deixei no banheiro, né? Antes. E aí eu estava saindo sem fazer o TT. E aí o Espírito Santo me lembrou. Aí eu falei: ai meu Deus, peraí que eu vou fazer o TT. Agora que eu estava fazendo o TT, você quer só colocar o leite com Todd? Ela não toma nesse carro, mas tem que ser Todd, viu? Na hora que eu estava mexendo assim, o Espírito Santo falou assim no meu coração: quem ama se doa. E aí eu falei assim: isso aqui disso aqui vai sair uma mensagem. Vai sair uma mensagem. Porque quando o Espírito Santo falou comigo assim, eu queria que ele desse uma mensagem. E aí ele falou: quem ama se doa. E aí eu peguei, verdade, tá vendo? Eu parei, eu atrasei lá para atender aqui. Entendeu? Porque amor é questão de prioridade, irmãos. Amor é aquilo que ele faz. Amor não é aquilo que eu falo. Eu posso vir aqui declarar todo o meu amor a Jesus. Eu posso vir aqui louvar a Deus. Mas amor é aquilo que eu faço. É aquilo que eu tenho como prioridade. Então Paulo está falando: sabemos que todas, não só uma ou outra ou qualquer coisa, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui tem uma vírgula, e após essa vírgula ele está dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que essa palavra está dizendo? Deus sabe quem ama ele de verdade. Assim como a Esther sabe que eu amo ela, mas não porque eu falo para ela que eu amo todos os dias, eu fico falando: você ama a mamãe? Todos os dias na hora de levar ela para a escola, fala que me ama todos os dias, né? Mas é porque, pelas ações, irmãos, amor é o que eu faço, é aquilo que a gente faz. E aí eu entreguei o leite para ela, falei: vocês ficam aí, falei: Pedro, você é o homem da casa, Pedro, toma conta aí, Pedro, toma conta das meninas, e a gente vai ali rapidinho e já volta. E aí, quando eu entreguei o leite para ela, o Espírito Santo falou para mim a segunda palavra: nem todos amam a Deus. Será que verdadeiramente, irmãos, nós amamos a Deus? Porque aqui está escrito: Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus deixou o Espírito Santo na terra para nos assistir, para nos ajudar, para interceder por nós. Então nós estamos, irmãos, envolvidos pelo amor de Deus. Nós estamos completamente envolvidos por este amor, porque nada nos falta. E a própria Bíblia diz, o próprio livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Isso prova o quanto Ele nos amou. E
E isso estava lá na palavra, está na palavra, aliás, o sermão profético. Então eu sei que eu amo quando eu priorizo aquilo que eu amo. Quando eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Deus em primeiro lugar. Antes de tudo. Antes de mim. Antes dos meus desejos. Antes das minhas vontades. Antes das minhas razões. Antes dos meus achismos. Antes da minha justiça própria. Olha que interessante. Quando a pessoa está apaixonada e ela ama, ela atravessa a cidade para ver a pessoa amada. Eu não preciso falar nome, vocês têm visto. Não preciso falar nome, vocês sabem quem está fazendo isso. E deixa até, é capaz de deixar o próprio filho por amor à pessoa amada. É ou não é? Quem ama se doa. Quem ama atravessa a cidade. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para os irmãos. Será que a gente ama Deus? Ou será que a gente tem amado a nossa própria vida? Ah, mas eu não vejo Deus. Eu estou tão longe dele que eu não sinto a presença dele como eu deveria. Aleluia. Você não precisa amar o que você vê. Você tem que amar o que você sabe. Aleluia. Eu não amo o que eu vejo, eu amo o que eu sei. Aleluia. O que eu sei que é bom para mim, o que eu sei que agrada a Deus. Aleluia. O que eu sei que vai trazer benefícios para mim, não só benefícios terrenos, benefícios materiais, mas ainda assim, sobretudo, irmãos, benefícios espirituais. Quem ama se doa, quem ama anda uma milha a mais, quem ama entrega a capa, entrega a túnica, quem ama anda até debaixo da chuva. Aleluia. Mas tem como prioridade e de que maneira nós temos amado a Deus, irmãos, entregando a sobra, entregando o pior, entregando, irmãos, o sono, o bocejo, entregando a distração, a irreverência. É dessa maneira que nós temos amado a Deus, colocando inúmeras desculpas para não estar na presença dele. Ah, Senhor, eu não posso levantar de madrugada para orar, porque eu acordo cedo para trabalhar. Ah, Senhor, hoje eu não posso ir na tua casa te adorar, porque eu estou enfermo, eu estou doente, mas na semana eu estou lá no meu trabalho, firme e forte, mesmo doente. De que maneira, irmãos, nós estamos verdadeiramente amando a Deus? Aleluia! Deus sabe quem não é Ele. Ele sabe. Ele sabe, irmãos. Ele examina os corações. Ele esquadrinha o pensamento. Sabe do que nós precisamos? Nós não precisamos de um culto de avivamento, de um culto fervoroso. A igreja da Ásia, quando perdeu o primeiro amor, Jesus falou para João: escreve aí. O anjo falou para João: escreve aí tudo que eu vou te falar. A igreja que perdeu o primeiro amor, eles não contrataram, irmãos, um pregador de nome, de renome, um cantor famoso com cachê gordo, não, para trazer avivamento para a igreja, não. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que para a igreja que perdeu o primeiro amor, ele deu uma ordem: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e volte de onde vocês caíram. O arrependimento restaura o amor dos nossos corações. E amar a Deus é ser grato a Ele todos os dias pelo que Ele fez e pelo que Ele continua fazendo.
e demonstrar isso com ações, irmãos, com atitudes. A palavra do Senhor diz que nós temos que entrar na casa do Senhor com alegria, com reverência. Existe no livro de Salmos, existe uma epígrafe que diz assim, Canto dos Degraus. E essa epígrafe que diz no livro de Salmos, ela está fazendo referência às pessoas que estavam caminhando para a casa de Deus. E já no caminho elas estavam indo adorando ao Senhor. Antes de entrar na casa de Deus, pelo caminho já estavam adorando ao Senhor, o cântico dos degraus, aleluia. Então no caminho, antes de entrar na casa, já estava adorando, já estava bendizendo, já estava se alegrando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos, que vale mais um dito à casa do que 1000 em outros lugares. Então no caminho da casa do Senhor, será que nós estamos nos alegrando? Será que nós estamos entoando cânticos a Ele? Será que nós já estamos indo com o pensamento, Senhor, eu estou indo para te adorar, eu estou indo para te servir, eu estou indo para demonstrar o meu amor, a minha gratidão, Senhor, porque é contigo que eu estarei na eternidade, é a tua face que eu vou ver todos os dias da eternidade. Glória a Deus, aleluia. Mas nem isso nós somos capazes de fazer. A maioria das vezes a gente vem para casa do Senhor com o celular na mão, olhando o celular. E o celular tem sido uma ferramenta poderosa para nos afastar de Deus, para nos tirar do firme propósito que Ele tem para nós. Então nessa noite, irmãos, o Espírito Santo, que examina os nossos corações, que intercede, que ajuda as nossas fraquezas, Ele está falando conosco nesta noite, para que você possa ser curado, para que você possa ser liberto, aleluia, para que você possa ser alguém influente nessa terra, alguém que exala o perfume de Cristo, aleluia, porque eu só posso estar bem com o meu próximo se eu estiver bem com Deus. Olha o que diz em João 21. Abra sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a te amar como o Senhor nos ama, Deus. 21:15 de João. Aleluia, Espírito Santo. Amém? Que diz assim: Pedro é restaurado por Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? Ele disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. No 18: Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levar para onde tu não queiras. 19: E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: Segue-me. Aleluia.
Pedro já havia andado com Jesus. No começo do ministério de Jesus. E ele sempre foi aquele que quis demonstrar o seu carinho, o seu apreço por Jesus por meio de atitudes, mas com as motivações erradas. Então ele negou Jesus e Jesus volta para restaurá-lo. Depois de um jantar, ele chama Pedro para uma conversa íntima. E ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em algumas traduções mais atuais, está escrito que Pedro dizia assim: sim, mestre, tu sabes que eu sou teu amigo. Porque quando a gente tem um amigo que a gente ama, a gente se doa por esse amigo também. Você já reparou? Se um amigo te liga e fala: ai, vem aqui que eu quero conversar com você lá, o que está fazendo, se você puder, e vai lá conversar, acolher o teu amigo. Então ele está falando aqui sobre 2 coisas. Primeiro, ele está fazendo com que Pedro olhe para dentro de si e avalie a si mesmo. Por isso ele pergunta 3 vezes. E quando Pedro fala: sim, mestre, eu te amo, sim, mestre, sabes que eu sou seu amigo, aí ele diz: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuide de pessoas, cuide de vidas. Ele pergunta a segunda vez, a terceira vez, a Bíblia diz, e nós lemos, que Pedro se entristece. Por quê? Por ele ter dito a 3ª vez. Ou seja, falou uma, ele não precisou de confirmação. Falou a segunda, precisou de confirmação. Na terceira ele se entristece. E aí ele fala: tu sabes de tudo. Verdadeiramente, o amor que Pedro sentia para Jesus não era o amor ágape, o amor que Deus tem por nós, mas o amor como amor de amigo, o amor fraternal. Só que para você verdadeiramente, irmãos, cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Só que o que me chama a atenção aqui é que Jesus já tinha chamado Pedro para segui-lo. E aqui ele chama Pedro para segui-lo novamente. Por 2 vezes Jesus chama Pedro para segui-lo. Pela primeira vez, quando encontra ele lá no barco pescando e fala: olha, eu te farei agora pescador de homens, então você vem e me segue. Quando Pedro nega Jesus, Jesus vem para restaurá-lo em amor. E aí ele vai falar, irmãos, acerca da sua morte. O que ele está dizendo aqui no 18? Olha, quando você era jovem, você fazia o que você queria, você ia para onde queria, você andava por onde queria. Mas agora não, agora você chega à maturidade. Então você não vai mais fazer o que quer, não vai mais andar por onde quer, ou seja, não vai fazer a sua vontade. E ele está dizendo isso acerca de com que mote havia ele de glorificar a Deus. A mortificação da nossa carne, irmãos, é a forma que nós temos de glorificar a Deus. Eu não glorifico a Deus quando eu dou glória a Deus. Eu não glorifico a Deus quando eu estou aqui no culto louvando e dando glória a Deus. Sim, isso faz parte, você está glorificando, é um momento de adoração. Mas a morte que Jesus está falando aqui, irmãos, é a morte da nossa carne, a mortificação do eu, a mortificação das nossas vontades, a renúncia que precisamos fazer diariamente para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. E aí ele termina de dizer tudo isso e diz para ele: segue. Agora sim você vai me seguir. Agora sim nós estamos diante de um Pedro restaurado, um Pedro que se arrependeu verdadeiramente de ter negado Jesus, que chorou copiosamente,
que foi lá e voltou a fazer o que fazia antes, voltou a pescar, porque achou que tudo estava perdido, mas Jesus veio, restaurou a sua alma, restaurou o seu coração, inseriu ele novamente no propósito, aleluia, encheu ele do Espírito Santo. E Pedro, irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele, irmãos, também foi fundador, juntamente com os outros discípulos, da igreja de Jesus, pela qual Jesus o deu poder e autoridade, aleluia. Poder e autoridade tal que ele chegou a declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Poder contra o inferno, contra potestades, contra principados. Ele foi cheio do Espírito, a ponto da Bíblia também declarar, irmãos, que aquele que passasse pela sombra de Pedro era curado de suas enfermidades. Mas para isso ele precisou ser restaurado. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Você tem ovelha dentro da tua casa. Você não precisa ser um pastor para ter ovelha. Você tem pessoas que você pode cuidar. Aleluia. Quem é mãe tem os filhos como ovelha. Quem é pai tem os filhos como ovelha. Você que trabalha em algum lugar tem pessoas que você pode ser usado por Deus para apacentar, aleluia, para cuidar, para demonstrar o amor de Cristo, para exalar o perfume de Cristo. Mas como que eu vou, irmãos, demonstrar o amor de Cristo, glorificar a Deus na minha vida, se eu não consigo amar a Deus? Se eu não consigo amar a Deus como deveria amá-lo. Porque se eu posso fazer mais, irmãos, eu posso fazer mais, eu posso ir além, aleluia, eu posso me dedicar mais, eu posso priorizar mais, eu posso ter uma vida de oração, eu posso ter uma leitura da palavra, mas eu fico priorizando outras coisas e não entro na mortificação da carne. E não entro, irmãos, nessa mortificação que glorifica a Deus. Então, irmãos, entenda uma coisa: se verdadeiramente eu não me posicionar como servo de Deus, se verdadeiramente eu não me posicionar como verdadeiro cristão, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo, irmãos. Um tempo precioso. Porque, irmãos, nós estamos vivendo já o princípio de dores, irmãos, o princípio do fim. Nós estamos vendo já, irmãos, tudo que está acontecendo, os sinais. E o Espírito Santo está nos dando chance nesta noite para nos arrependermos, aleluia, para nos voltar a Ele, para fazer um propósito com Ele, para fazer tudo diferente, aleluia. Porque quem ama se doa, se entrega, não fecha a porta, não coloca limites, não, pelo contrário, o amor, irmãos, não tem limites, o amor não fecha a porta, o amor não se zanga, o amor, irmãos, não inveja, o amor não se ensoberbece, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele folga, ele busca a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, aleluia. Por isso que Jesus os amou, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. E Jesus amou a Deus porque ele creu, ele esperou, ele suportou, aleluia. Então não tem como eu ter uma mudança de vida. Pedro foi restaurado, foi usado de maneira poderosa, um homem douto, que não conhecia a Torá, mas pregou com ousadia a mensagem da cruz, irmãos. Então, o princípio de tudo é o amor.
Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E Jesus, ele pegou todas as leis de Moisés e resumiu a isso. Eu vou resumir isso aqui, ó. Tudo isso aqui se resume a isso: amar a Deus e o próximo. Então não tem como amar o meu próximo se eu não amar a Deus, porque eu dependo disso, irmãos. Para que verdadeiramente eu possa dizer que eu amo o meu próximo, que eu amo meu filho, que eu amo meu irmão, que eu amo a minha parentela, que eu amo os meus pais, primeiramente eu preciso amar a Deus. E de fato é isso, irmãos. Se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem com o meu próximo. Uma pisada no meu pé, eu já vou revelar quem eu sou. Uma pisadinha no meu pé, eu já vou mostrar quem eu sou. Eu já vou ficar zangado, eu já vou virar a cara, porque, irmãos, o amor precisa fluir de dentro de nós, e isso acontece de dentro para fora. Essa é a restauração que Deus tem para o teu coração nesta noite. Aleluia. Quem ama se doa, se entrega. Nós vimos isso na vida de Pedro. Ele foi restaurado. Paulo falou aqui, irmãos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você estiver em alguma situação difícil, saiba, se você ama a Deus, Deus vai reverter essa situação. Como reverteu a situação do irmão. Aleluia. Se você ama a Deus, Deus, ele reverte. Ele muda a história. Ele muda o cenário. Aquilo que era para te prejudicar, aquilo que era para o teu mal, se torna em bem. Quando você olha para a vida de José, irmãos, tudo que fizeram para José cooperou para o seu mal, mas a Bíblia diz que ele amava a Deus. Aleluia. E quando ele vai reconciliar com os irmãos, ele diz: todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. E olha a reviravolta na vida de José. Você quer uma reviravolta na tua vida? Ame a Deus. Aleluia. Você quer uma mudança radical na tua vida? Ame a Deus. Se entregue, se doe. Você quer favor de Deus na sua vida? Ame a Deus. Você quer sair da graça comum? Ame a Deus. Você quer viver o extraordinário? Ame a Deus. Você quer viver o sobrenatural? Ame a Deus. Aleluia. Ame a Deus. Eu falei aqui, acho que na sexta-feira, irmãos, não existe campo neutro. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você escuta a voz do Espírito Santo, ou você escuta a voz do teu adversário. Não existe campo neutro, irmãos. Nós estamos em batalha todos os dias. A luta espiritual é todos os dias. Todos os dias o nosso corpo, ele está no meio termo. Então, todos os dias a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Não existe campo neutro. Ou você é guiado por Deus, ou você é guiado pelo seu adversário. Não existe. Ou eu me arrependo hoje, ou eu me volto para Deus hoje, ou eu vejo onde foi que eu me perdi e resgato o primeiro amor. Glória a Deus, Aleluia. Ou eu vou estar entregue às minhas vontades, às minhas paixões, ou eu vou viver um evangelho raso, um evangelho onde eu sirvo a Deus quando eu quero, onde eu busco Ele quando eu quero, onde eu faço o que eu quero.